só pôr o entendi aqui, né? Entendi. E agora? Boa noite a todos. Nós vamos dar início à palestra da noite com o Benedito Penasso. Bem-vindo, Benedito. Muito obrigado, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, na nossa casa de bênçãos, reunidos para as nossas reflexões da noite. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a resignação. Tem algumas perguntas, algumas pessoas ainda ficam assim, mas o que é resignação, né? Legal. Como alguns aqui se lembram, na última palestra que eu fiz, eu comecei a falar sobre o Sermão do Monte. Aí eu expliquei sobre o Sermão do Monte e aquela preocupação que Jesus, na verdade, veio trazer uma mensagem, e quando ele foi indagado pelo sacerdote, né, o que ele fazia em Jerusalém, ele disse que passava pela cidade para fundar o reino de Deus. O sacerdote olhou bem para ele e falou assim: Galileu, o que sabes você sobre o reino de Deus? E aí Jesus, de uma forma muito humilde, muito simples, disse assim: o reino de Deus é a obra de Deus no coração dos homens. E tiveram um diálogo mais longo, e aí o sacerdote até ficou impressionado com a forma como Jesus explicava para ele. E quando nós pegamos o conteúdo do Sermão do Monte, nós começamos a observar que, pedagogicamente falando, Jesus colocou ali, de forma muito organizada, para que nós pudéssemos entender a sequência de virtudes que deveriam ser desenvolvidas em nossos corações para que nós pudéssemos alcançar a plenitude espiritual. Então, a primeira virtude que Jesus coloca para que a gente possa compreender a necessidade dessa estrutura das virtudes é a humildade. Quando ele fala bem-aventurados os pobres em espírito, ou pobres pelo espírito, ele está dizendo que nós precisamos entender que somos filhos de Deus, somos espíritos imortais, mas que nós necessitamos da ajuda do outro. Nós precisamos compreender o tamanho da nossa evolução, o quanto nós já conseguimos desenvolver, o que nós ainda precisamos aprender e o quanto nós precisamos aceitar, diante de todas as diversidades que a vida nos oferece, tudo aquilo que precisamos fazer para o nosso crescimento espiritual. Então, a base, a estrutura, de onde tudo vai ser construído, é a humildade. Tá? Então, a humildade é você reconhecer o seu tamanho diante da grandeza de Deus e o quanto você precisa aprender, o quanto você precisa compartilhar com os outros aquilo que você já tem e aquilo que você pode fazer. E aí nós temos, então, o convite para refletir hoje sobre a segunda bem-aventurança, que ela é muito interessante. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas uma pergunta que nos instiga: será que todos os aflitos são bem-aventurados? Ou quando Jesus nos convida a refletir sobre isso, existe da nossa parte uma certa postura, uma certa tomada de decisão diante das aflições, diante do sofrimento, diante da dor que nós vamos ter que enfrentar? Nós vamos ter que enfrentar, porque Jesus foi muito claro quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estamos no mundo de expiações e provas, se nós estamos no nível evolutivo que nós nos encontramos hoje, neste planeta, significa que durante a nossa jornada existencial, nós vamos enfrentar muitas vicissitudes, e dentro dessas vicissitudes estarão constituídas também dores, sofrimentos, perdas e muita coisa mais. Tá? Então, nós precisamos compreender que viver as oportunidades desagradáveis da vida fazem parte do nosso crescimento, fazem parte da nossa elevação, faz parte dos testes, das provas que nós precisamos passar. Tá certo? E então, nós agora começamos a entender uma coisa. Jesus recomendou e nos avisou que enviaria o Consolador prometido.
E o Consolador prometido chegou até nós. Chegou através da revelação dos Espíritos imortais, através da doutrina dos Espíritos. Então, essa doutrina é uma doutrina que foi trazida para espíritos. A doutrina não foi trazida para os espíritas. É legal a gente entender isso. A doutrina dos espíritos foi trazida para espíritos. E nós não podemos nos esquecer que no plano espiritual também existe depressão, também existe síndrome do pânico, também existem pessoas tristes, pessoas revoltadas, pessoas de todos os níveis que nós possamos imaginar, no plano espiritual também existe. Então, nós não podemos achar que somos privilegiados porque o Consolador prometido foi trazido através da revelação dos Espíritos. Porque existem espíritos muçulmanos, judeus, hinduístas, católicos, protestantes, evangélicos, ateus. Existem espíritos de todos. Mas a mensagem do Consolador prometido é para consolar esses espíritos. Não importa a crença que cada um escolheu. É legal a gente compreender isso. Encarnado ou desencarnado, não importa. Encarnado ou desencarnado, não importa. A doutrina dos espíritos é para os espíritos. Certo? E então, nós não podemos achar que somos melhores. Nós não podemos usar essa mensagem consoladora para acharmos que nós somos privilegiados por isso. Não, de forma alguma. Tá certo? De forma alguma. Uma outra coisa que nós precisamos compreender. A dor, o sofrimento, faz parte da nossa existência e faz parte da lei de Deus. Então, seria muito interessante cada um de nós compreender por que Deus permite a dor, o sofrimento. Por quê? Porque é um instrumento que ele utiliza para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. É um instrumento educativo para o nosso crescimento espiritual. Tá certo? Então, Deus utiliza esse recurso como uma ferramenta para que a gente possa evoluir. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Se Deus tirasse a dor da nossa existência, ele estaria assinando um atestado de que ele não nos ama. Porque o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, é necessário que passemos por todas essas vicissitudes, por todas essas provações. É necessário. Certo? Então, quando nós começamos a observar, né, existem aflições que são, na visão de Deus, totalmente desnecessárias. Tá? Totalmente desnecessárias. Mas são tormentos voluntários que nós mesmos criamos, dentro daquilo que nós achamos, que nós consideramos as melhores escolhas, por estarmos aqui encarnados nesse plano, por recebermos todas essas bênçãos que Deus colocou. Olha que planeta lindo que Deus colocou para nós. Tem água, tem planta, tem flor, tem coisas boas, imensas, que se a gente for ficar numerando aqui, nós passamos a noite inteira falando sobre as coisas boas que esse planeta nos oferece. Mas mesmo assim a gente acha jeito de arrumar encrenca para a vida para a gente poder sofrer. Então, considerando esses tormentos, nós precisamos entender que Jesus e Deus, os benfeitores, deixam que isso nos aconteça. Por quê? Porque isso vai nos proporcionar oportunidades de refletirmos, de pensarmos sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Certo? Então, por exemplo, eu escolho sair daqui e ir lá na Várzea Grande. Eu poderia muito bem pegar meu carro aqui, subir a Torre Pereira, pegar a Comandante Costa, descer, pegar a Ponte Nova e ir na Várzea Grande. Mas eu falo assim, não. Eu vou lá no CPA primeiro. Depois eu vou na Várzea Grande. Então, eu tenho uma rota mais curta, mais segura, mais econômica, mais tranquila, mas eu escolho a mais longa, por quê? Porque eu quero sofrer. Eu quero passar por dificuldade.
Então, é uma escolha minha. Não poderia ser evitado? Poderia. Era eu. Então, diante de muitas situações que nós vivenciamos a nossa existência, algumas coisas somos nós mesmos que criamos pela nossa imprudência, pela nossa intolerância, pela nossa dificuldade de entendimento, pela nossa rigidez, pela nossa invigilância. Por tudo isso, a gente vai passando por esses momentos, né? E aí a gente precisa compreender o que, então? Que a mensagem do Consolador, quando ele vem nos consolar, ele não vem dizer para nós assim, olha, a dor é boa ou a dor é ruim. Qual é a mensagem que o Consolador traz para nós? A mensagem do Consolador é para explicar para nós o porquê da dor. Por que nós precisamos passar por isso? Tá certo? Por que da dor? Por que nós precisamos passar por isso? Tá? Então, esse instrumento que nos é colocado é uma oportunidade que nós temos de aprender, de crescer. Então, o Consolador não tira a nossa dor, mas ele esclarece, ele explica por que nós estamos passando por isso, certo? Então, e olha como que Deus é perfeito, né? Mesmo às vezes, nós com toda a nossa rebeldia, com toda a nossa teimosia, com toda a nossa dureza, quando nós escolhemos algumas coisas que são totalmente desnecessárias, segundo a visão de Deus, mesmo assim, ele utiliza essa oportunidade para nos educar. Mesmo assim, ele utiliza essa oportunidade para que a gente possa crescer. Né? E aí, a nossa teimosia, a nossa rebeldia vai desgastando a nossa arrogância e vai fazendo com que nós, aos poucos, vamos nos desenvolvendo e percebendo os nossos potenciais divinos. Olha que legal. Muita gente está aqui e esquece que existe uma programação existencial, esquece que é filho de Deus e que existe uma proposta dentro da lei, da estrutura de Deus, dentro dos nossos potenciais. Né? Então, para que a gente possa compreender melhor como é que nós deveríamos nos conduzir nessa jornada, o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro compêndio de orientações para que nós possamos seguir essas orientações para termos uma existência melhor. Então, nós temos aí a experiência de Santo Agostinho, de São Luís, de Paulo de Tarso, e de tantos outros benfeitores, que a custo de muito sofrimento, de muita lágrima, traz para nós as suas experiências, as suas vivências, para que a gente possa, então, aprendendo com essa vivência deles, encontrando em nós força suficiente para a gente superar todas essas dificuldades que a vida nos oferece. Só que nós precisamos compreender uma coisa. Quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele tocou num ponto em que nós precisamos fazer uma reflexão. Na época em que Jesus conversava com as pessoas que o ouviam, ele falava aramaico. Os evangelistas escreveram a fala de Jesus em grego. E quando nós pegamos a tradução do grego, a palavra bem-aventurança vem makarios, que significa feliz, felizardo, venturoso. Só que no aramaico, Jesus não deve ter falado dessa forma ou com esse entendimento. Porque na época Jesus falava o aramaico, e o aramaico era a língua que as pessoas compreendiam, a língua que eles conviviam. E como no salmo que eles falavam, existia uma outra palavra que queria dizer bem-aventurado, é a palavra Ashler. Ashler era a palavra que Jesus estava utilizando, que dizia assim: persevere, continue, siga adiante, não pare, não desestimule, não desacredite de você. Continue, avance.
Então, essa é a orientação em que a gente começa a entender dessa fala de Jesus as bem-aventuranças. Então, ele nos convida a refletir sobre as dificuldades todas que vamos enfrentar, mas com essa perseverança, com essa boa vontade, com esse otimismo de continuar, mesmo com dificuldades, seguir adiante. Mas é interessante nós pensarmos numa coisa. Nós trabalhamos uma virtude que é a humildade. Estamos agora com o coração humilde, aprendendo a conviver com essas aflições para sermos resignados, ok? Tranquilo até aí? Mas e os reveses que a vida nos oferece sem nós não termos feito absolutamente nada? Coisas que nos acontecem e que nós somos pegos, às vezes, até de surpresa. Para e pensa. Quando nós nos deparamos com uma situação onde alguém muito amado na família tem que ir embora. Quando uma família se desestrutura e existe uma separação de seres amados. Quando eu perco o meu trabalho, quando eu sou acometido de um problema físico e a minha saúde fica abalada, são perdas. São perdas que a vida nos traz e que nós precisamos saber lidar com elas. Então, é nessa estrutura que o Consolador Prometido vem trazer para nós uma luz reveladora e esclarecedora. O que nós precisamos compreender com a primeira lição que os benfeitores nos trazem? Pare de pensar que você tem apenas um corpo físico. Pare de pensar que você é apenas um aglomerado de células. Olha só. A partir do momento em que nós começamos a entender que a vida não começa no túmulo, não começa no berço, não termina no túmulo, nós começamos a entender uma razão muito mais forte, muito mais profunda para a nossa existência. Para a nossa existência. Tá? É bom a gente pensar nisso. Então, essa é a primeira revelação que os benfeitores nos trazem. Nós somos espíritos imortais. E se alguém aqui ainda não acredita na imortalidade do espírito, eu vou esperar vocês desencarnarem para a gente poder se encontrar e conversar. Porque para aqueles que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo, perder alguém que você ama é muito difícil. É muito difícil. É muito doloroso você se separar de alguém que você ama. É muito difícil um pai enterrar um filho. É muito difícil uma mãe se separar de uma filha. Então, são situações que nos são colocadas para que a gente possa entender e compreender que a mensagem do Consolador Prometido não vai nos tirar a dor, não vai nos tirar o sofrimento, mas ela vai nos consolar. E como que ela nos consola? Tirando o nosso desespero diante das situações mais desagradáveis que a gente possa vivenciar. Então, nessa jornada, nós precisamos compreender o quê? Da nossa família espiritual, uns vieram antes, outros vieram depois. Então, é mais do que natural que uns vão voltar antes e outros vão voltar depois. Imaginemos que a nossa existência seja uma locomotiva com seus vagões de deslocamento. Imaginemos. A locomotiva para numa estação, entram pessoas. Ela se desloca, para na outra estação, descem pessoas. Quando do seu vagão tem que descer as pessoas que você ama, você vai sentir. É uma dor muito grande você ficar no vagão e ver que os outros foram. Então, por isso que a mensagem do Consolador não é tirar a dor, mas é consolar. E ele te consola dizendo o quê? Você é um espírito imortal.
você é filho de Deus. Você é um espírito imortal. Então, quando a gente começa a analisar por esse caminho, aqui não é nem porto de chegada, nem porto de saída. Aqui é travessia. Nós estamos em trânsito. Tem momentos que alguém vai chegar na nossa existência para trazer muita alegria. E tem alguém que a gente ama muito, que na próxima estação vai ter que descer. E aí é muito difícil. Para aqueles que acreditam que o nosso corpo é só um amontoado de células, se despedir de alguém que você ama é muito complicado. Então, essa certeza da imortalidade da alma, que a mensagem do Consolador nos traz, é que nos vai aliviar, fortalecer, que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais bom ânimo. Bom ânimo. Jesus pediu que nós tivéssemos bom ânimo para que a gente possa acreditar nessa etapa existencial nossa e que nós temos que vivenciar com isso tudo aquilo que Deus nos reservou. Porque para cada um de nós existe uma proposta existencial. E nós, quando aqui chegamos, não nos lembramos de tudo aquilo que nós fizemos de planejamento no mundo espiritual para essa existência. Então, esse é o momento mais importante onde nós precisamos estar em conexão direta com o nosso coração. Ele é que vai ser a bússola, que vai guiar o nosso caminhar por essa jornada. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, ele deixou claro para nós, não são todos os aflitos bem-aventurados, porque aqueles que estão nessa jornada, estão nessa tarefa, estão nessa oportunidade reencarnatória, mas não aceitam aquilo que a vida nos traz como instrumento educativo, como oportunidade de crescimento espiritual, para nós é difícil. É difícil, não é? Então, a maneira como nós lidamos com isso, a forma como eu encaro, como eu enfrento uma vicissitude que a vida me traz, é um parâmetro extremamente importante para eu saber se eu já consegui desenvolver no meu coração a humildade. Porque sem a humildade, eu não vou conseguir me resignar. Eu não vou conseguir aceitar, não vou conseguir trabalhar com isso. Eu vou achar o quê? Eu sou vítima. Eu vou achar que tudo está errado, que tudo acontece de anormal para mim. Que Deus não gosta de mim, que meu chefe não gosta de mim, que meu vizinho não gosta de mim, que ninguém gosta. Tudo que acontece é só para atrapalhar. Eu só levo prejuízo, só tenho perda. Certo? Então é legal a gente entender que nós temos uma proposta existencial, certo? Temos essa proposta existencial, é necessário compreendermos isso, tá? E que a nossa preparação está vinculada ao bem-querer de Deus e à nossa boa vontade no trabalho. Então, quando o meu coração já está humilde, eu começo a entrar numa preparação de enfrentamento de todas as vicissitudes que a vida me oferece, sejam elas boas ou desagradáveis, mas com um entendimento, com uma sabedoria. Eu sou filho de Deus. Tudo que eu tenho que vivenciar aqui é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, é para a minha elevação. Porque não existe nenhuma programação na qual eu sou responsável pelo crescimento do outro. Então, o crescimento é 100% individual. O crescimento é 100% particular. Então, é como eu estou vivenciando com tudo aquilo que a vida me traz, com tudo aquilo que a vida me oferece, para que eu possa ter essa estrutura consolidada no meu coração, porque esse é um patrimônio que eu vou levar comigo. Esse é um patrimônio que eu levo comigo. A maneira, a forma, como eu vou lidar com as coisas aqui, vão me dar uma sustentabilidade para a eternidade. Eu não posso me esquecer disso. Tá certo? Então, a partir do momento que eu começo a entender que a dor faz parte
do meu processo evolutivo, do meu processo educativo, que Deus, ao me oferecer essa oportunidade, Ele está permitindo que eu cresça, que eu evolua, que eu me transforme, que eu me fortaleça. É nesse sentido que eu vou ganhando cada vez mais condições para que essa estrutura faça parte do meu patrimônio espiritual, tá? Então, olha, aqueles que perseveram, que seguem adiante, aprendendo e crescendo com as aflições, são os bem-aventurados. São esses que encontram a consolação. São esses que entendem o significado da aflição em sua existência. O quanto esse coração que se aflige, mas que se resigna diante, para continuar diante das dificuldades, sem desistir da jornada espiritual, né? Buscando fazer o que está ao seu alcance. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente falou da humildade, nós falamos que a humildade é uma obediência que nós precisamos ter, tá? E é o consentimento da razão. Obediência, humildade é o consentimento da razão. Mas a palavra mais importante para a gente compreender isso é obediência. Quando nós somos obedientes às leis de Deus, às recomendações do Evangelho, às recomendações de Jesus, nós estamos caminhando para a estrutura da humildade, para ganhar essa competência. E a resignação é a obediência do coração. Olha que legal. A resignação é a obediência, é a consciência, é o consentimento do coração. Legal. Então, quando eu tenho já estruturado em mim essa questão da minha razão ser obediente às leis de Deus, meu coração está se moldando, está se preparando, está se fortalecendo. E aí a gente começa a entender que a mensagem de Jesus ela foi toda estruturada, planejada, trazida para nós de uma forma simples, para que a gente possa entender uma coisa. Nós temos que modelar o nosso sentimento. Conhecimento, nós temos demais. Paremos e pensemos o quanto a tecnologia no nosso mundo hoje avançou. Pensemos. Uma imagem aqui, ela está sendo transmitida para o mundo inteiro. Todo mundo pode estar ouvindo e vendo o que está acontecendo aqui. E isso se dá por conta de uma inteligência que desenvolveu uma tecnologia para nos oferecer esse momento. Só que nós não podemos nos esquecer que a nossa razão, separada do nosso sentimento, não funciona. Não existe. Não existe. Aí a gente começa a entender por que só Deus é misericordiosamente justo e bom. Paremos para pensar. Nós podemos até ser bons, dentro das nossas limitações, dentro das nossas competências, mas misericordiosamente justo e bom, só Ele. Porque a justiça, ela só é justa quando ela tem misericórdia na sua estrutura. Só por isso. Deus é justo porque Ele é misericordioso. O dia que nós, vai ser uma bem-aventurança que eu vou falar daqui mais uns. Mas nós vamos entender o porquê que a misericórdia ela está colocada na escala das virtudes faladas por Jesus. Naquele momento, naquele ponto, naquele tempo, o que eu tenho que adquirir antes para ser misericordioso? O que eu tenho que adquirir para ser justo? O que eu tenho que adquirir para ser brando, manso e pacífico? O que eu tenho que adquirir para lá em cima ter o coração puro? O que eu tenho que adquirir de virtude para ser pacificador? Então,
Essa sequência toda a gente vai estar visualizando ela, cada uma no seu tempo, mas é bom a gente compreender que nós, muitas vezes, nos encontramos aqui e reclamamos de algumas coisas que nos acontecem, mas sem necessidade, de forma desnecessária. Nós por momentos de desequilíbrio, às vezes nos pegamos, nos colocando em situações de vítima, nos colocando na situação de coitados, mas quem tem a humildade, quem tem a resignação, compreende da seguinte forma: eu sou capaz, eu posso encontrar uma saída. Se existe um problema, é porque existe uma solução. Eu só não vou encontrar solução quando eu estou vivenciando uma situação na qual eu sou colocado, mas pela vontade de Deus. Então, existe uma diferença que nós temos que entender quando eu tenho um problema na mão e quando eu estou vivendo uma situação. Toda vez que eu tiver um problema, eu posso resolver. Ele tem solução. Vai depender de quem? Só de mim. É minha boa vontade, é o meu querer, é a minha força, a minha perseverança, a minha determinação. Eu vou encontrar um jeito. Então, eu vou buscar saída. Eu tenho que... Quem já encontrou o caminho da resignação, diz assim: não está bem, mas está certo. A coisa pode não estar legal, eu não estou gostando, mas está certo. Por quê? Porque está na mão de Deus. Então, se Ele me colocou diante dessa situação, eu tenho certeza que eu sou capaz de sair dela. Então, eu vou encontrar aqui dentro força, recurso, coragem, garra, astúcia, valentia, para eu poder encontrar a melhor solução para aquilo que eu estou vivenciando naquele momento. É legal a gente entender isso. Tá certo? E aí, a base é onde você vai ter que construir tudo é a humildade. Depois que você construir no seu coração a humildade, a resignação ela vem com mais facilidade, com menos exigência, porque as duas estão entrelaçadas. E nós vamos ver depois na sequência que todas as virtudes vai depender da humildade, vai depender da resignação, vai depender uma da outra. Sem essa estrutura, a gente não consegue. Olha que coisa interessante. Vamos refletir no negócio agora? Eu não sei se vocês já ouviram ou não ouviram, mas em alguma situação tem algumas pessoas que falam assim: mas os espíritas gostam de sofrer. Como os espíritas falam de sofrimento? Só que com a chegada da mensagem do Consolador Prometido, o que nós adquirimos de entendimento sobre isso? Nós espíritas não gostamos de sofrer, nós sofremos com gosto. Por quê? Porque a mensagem do Consolador vem explicar para nós por que nós sofremos. Então, quem gosta de sofrer se coloca como vítima, se vitimiza demais, coloca sempre aquilo que ele está sofrendo como causa às outras pessoas. A culpa do meu sofrimento está na mão dos outros. Então, eu espero que os outros me ajudem a resolver o meu problema. Agora, quando eu sofro com gosto, eu sei por que eu estou sofrendo. Porque a mensagem do Consolador, olha a palavra consolador, consola a dor. Consola a dor. Então, essa mensagem vem trazer para mim um esclarecimento do porquê que eu estou passando por aquilo. Por quê? É com essa simplicidade, é com essa resignação que nós vamos entender que todas as vicissitudes que nós estamos passando aqui fazem parte do nosso crescimento. Se não fosse dessa forma, talvez a minha evolução não seria tão boa quanto. Então, quando a gente passa por uma perda muito grande, um prejuízo muito grande, uma situação complicada, e envolve muita gente, eu tenho que começar a entender uma coisa. A primeira pergunta que eu devo fazer não é por quê, mas é para quê. Para quê que eu estou vivendo, que eu estou passando por isso? Não é por quê que eu estou passando por isso, é para quê. Porque sempre vai ter uma função educativa naquela vivência. Isso vai sempre trazer para mim um embasamento de crescimento espiritual. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Nós estamos em jornada de crescimento evolutivo.
E no nosso mundo de provas e expiações faz parte tudo isso que nós vivemos. Não tem como você sair disso. Você só vai se sentir melhor, mais aliviado, quando você já estiver convivendo com algumas pessoas no mundo de regeneração, que é a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa é regeneração. Só que tem uma coisa. Na regeneração, a maldade ainda vai existir. Ela não vai predominar, mas ela vai existir. Nós vamos conviver com ela, mas de uma forma menos intensa, de uma forma menos invasiva, de uma forma menos predominante, mas ela vai continuar existindo, porque nós estamos em trânsito para o mundo feliz, para o mundo ditoso. Mas essa passagem é necessária, nós temos que entender isso. Faz parte da nossa jornada. Tá certo? Então, quando você começa a aproveitar essa oportunidade, trabalhando o seu coração, nós não podemos nos esquecer disso. É o nosso coração que precisa ser trabalhado. Porque se eu ficar só a nível de entendimento intelectual, eu vou achar que alguma coisa não está certa. Eu vou me achar prejudicado, sem um mérito. Mas a lei de Deus, ela é justa. E pode ter certeza de uma coisa: a justiça de Deus, ela é sempre recheada de muita misericórdia. No entanto, que quando nós, na nossa programação existencial, vamos sentar lá com o nosso mentor e falar assim: olha, eu quero passar por isso, por isso, por isso, por isso. Quando isso chega na mesa para ser avaliado por Jesus, ele fala assim: tira 50%. Tira 50%, que eu tenho certeza que na próxima reencarnação dele, ele vai arrumar 50% de problema que não está dentro da programação. Então, se você mandar isso aqui, mais os que ele vai arrumar, ele não vai dar conta. Vai ser muito difícil. Então, ele fala: tira um pouco, deixa menos. Deixa menos, que eu sei que ele não vai conseguir passar por essa existência sem arrumar problema para a cabeça dele. Então, deixa menos, que assim ele vai ter uma possibilidade de errar menos e de conseguir, pelo menos, terminar essa programação. Né? Então, é legal a gente entender, né, que a proposta do Consolador é sempre essa. Não vai tirar a nossa dor, mas ela vai nos consolar explicando por que nós estamos sofrendo e, ao mesmo tempo, ela vai tirar nós do desespero. Porque o desespero é aquilo que mais nos causa mal-estar. Tá certo? Quando você perde a esperança, você fica sem rumo, você fica perdido. Mas a mensagem do Consolador, ela vai trazer sempre uma linha, falar: olha, aqui você está seguro. Aqui você vai trabalhar com possibilidade de errar menos e aprender mais. Então, queridos irmãos, olha só, para a gente, então, compreender, na verdade, nós vamos ter que levar daqui hoje um entendimento sobre essa palavra resignação. O que é resignação? Resignação é eu aceitar, é eu compreender com o coração tudo aquilo que a vida me traz, tudo aquilo que a vida me oferece, tudo aquilo que Deus quer que eu faça para o meu crescimento espiritual, independente da minha vontade ou não. Aí é uma escolha minha ser um filho obediente, ser um filho que trabalha para esse entendimento e esse crescimento. Mas, a partir do momento que eu desenvolvi a humildade, que eu desenvolvi a resignação no meu coração, a minha jornada vai ficar mais fácil. Então, o entendimento, a aceitação de tudo aquilo que me acontece, que a vida me oferece, sem revoltar, sem murmurar e sem botar culpa em ninguém. Entendendo que isso faz parte de uma jornada evolutiva de crescimento para alguém que ainda se encontra nesse patamar evolutivo que nós nos encontramos. Tá certo? Eu fico muito agradecido de coração pela atenção, pelo cuidado que vocês tiveram de estar aqui hoje presente junto conosco. Tá certo? Então, agora, eu vou passar um videozinho, são 11 minutos, e eu peço desculpas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, busquemos acerenar o nosso coração, busquemos entrar em sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que, independente de estarmos nesta casa ou na nossa casa, os que estão nos assistindo pela internet, possam, Senhor, ser amparados, auxiliados, protegidos, consolados e confortados
pelos nossos benfeitores, amigos. Pedimos, Pai generoso, a sua infinita misericórdia, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dúvidas, pelas nossas durezas. Pedimos as bênçãos amorosas dos nossos benfeitores para todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes na noite de hoje, mas temos a certeza que são irmãos necessitados de amparo e de socorro. Abençoe também, Senhor, as nossas famílias, todos os nossos familiares que se encontram nas nossas casas, esperando o nosso retorno, que eles possam ser amparados e abençoados de forma amorosa. Pedimos, Pai generoso, que essa prece também possa alcançar os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de detenção, os lares esquecidos, os mutilados, os abandonados, e todos aqueles que passaram para o plano espiritual sem o entendimento da vida eterna, que possam ser amorosamente acolhidos e esclarecidos, consolados e confortados. Que as bênçãos do Divino Mestre possam estar em nossos corações, trazendo muita paz e harmonia para todos nós. Se conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Deus seja louvado. Muita paz. Muito obrigado.